É só avisar que eu vou embora agora mesmo. Sérgio, se você não me der esse cartão agora, aí sim você vai ver o que é um escândalo. Eu não sou exatamente uma pessoa super noveleira, mas quando a reprise de Mulheres Apaixonadas passou no canal Viva, eu decidi dar uma olhada, principalmente por conta da personagem da Heloísa, interpretada brilhantemente pela atriz Julia Gunn. A princípio, nós temos ali uma das irmãs da Helena que parece ter tudo. Vive no Leblon, tem um marido muito bonito, as irmãs dela são super legais, ela mora num lugar super legal. Enfim, parece que tudo tá no jeito para a vida dela, em tese, dar certo, de acordo com as nossas expectativas e de acordo com os nossos padrões, mas aí que ela começa a mostrar alguns comportamentos que parecem ser bem disfuncionais. Ela parece ter um ciúme extremamente doentio com relação ao marido, ela se mostra extremamente ansiosa com relação à possibilidade dele estar traindo, ela tem inclusive algumas ideações paranoides, na cabeça dela ela tem certeza que ele está traindo até o momento em que ela chega a pegar o carro e lançar sobre uma vizinha e até o momento em que ela mesma sofre um acidente em razão da sua impulsividade, em razão do seu grande sofrimento. A personagem é, na minha opinião, uma das grandes personagens de Julia Gunn e uma das grandes personagens de novela do Manuel Carlos. Ele, para mim, ele é um autor de novela que sabe trabalhar bem com as questões cotidianas, e aqui a Heloísa possibilitou um debate gigantesco sobre essa questão de pessoas com transtorno da personalidade borderline. Não sou eu que tô falando, aparentemente o diagnóstico foi entregue na novela, e com isso em mente eu também perguntei pra Psi Fernanda Landeiro o que ela achava, e ela confirmou essa ideia do transtorno da personalidade borderline. Ela inclusive disse que, ela respondeu, né, a minha pergunta, ela disse que a Heloísa era uma personagem que também a intrigava e que ela demonstra ali ser uma borderline clássica. Pensando nisso, então, eu decidi trazer um vídeo aqui pra informar, para trabalhar um pouco, para fazer uma análise de personagem que eu não faço faz algum tempo. Lembrando aqui que não tem como você utilizar essas informações para se autodiagnosticar ou diagnosticar alguém. Inclusive no canal do Psychology Today, o Dr. Kirk Honda, né, que é um psicólogo aí já bastante carreira, ele diz que transtornos da personalidade são bem difíceis de ser diagnosticados, levam um bom tempo e até mesmo um psicólogo experiente pode ter dificuldade para diagnosticar. Então não é algo que a gente consegue fazer ali lendo o DSM rapidinho ou com algum vídeo do YouTube, tá? Então eu sugiro que, se você desconfia, se você tem alguns comportamentos, se você consegue se ver um pouquinho ali nessa personagem da Heloísa, que você busque ajuda de um profissional, né? Um psiquiatra ou um psicólogo. De preferência alguém que entenda de transtornos da personalidade borderline e de preferência alguém que atue ali na terapia comportamental dialética, que é hoje uma das que tem mais evidências científicas de que funciona para esse tipo de caso, tá? Inclusive, essa terapia foi criada por uma psicóloga, a Marsha Linehan, que veio recentemente a público falar que ela tem transtorno da personalidade borderline. E ela falou: eu vivia no inferno. E eu quero, né? Eu quero ajudar as pessoas a sair desse inferno. Eu acho muito interessante que vocês deem uma buscadinha no Google para vocês lerem um pouquinho da história dela. Você tem, acho que no New York Times, um bom artigo. Vou deixar linkado aqui para vocês terem o acesso mais rápido. Na época da novela ficou muito em alta o grupo, né, de terapêutico Mulheres que Amam Demais. Funciona ali como uma terapia em grupo. Ele foi criado com base num livro da psicóloga Robin Norwood, que também se chama Mulheres que Amam Demais. Eu cheguei a ler esse livro e ela traz ali um compilado de pacientes que ela atendeu que seguem as mesmas características que hoje a gente entende como transtorno da personalidade borderline na comunidade científica, ali mais próximo do DSM. Eu gostei, eu achei o livro ok, assim, achei bem interessante, mas eu prefiro esse caráter mais científico, mais descritivo do DSM. Mas é um livro que muito leigo pode ler, acho que muita gente já deve ter lido, na época ficou muito em alta. A terapia em grupo, né, também faz parte do processo da terapia comportamental dialética, é um dos procedimentos que você tem ali. Então eu acho que a novela é um bom começo, é uma boa demonstração do sofrimento que isso gera para a pessoa, para as pessoas ao redor. Quais seriam as possíveis, não é exatamente a saída, porque não há cura. Nenhum dos transtornos mentais, na verdade, eles têm cura, eles têm apenas remissão de sintomas. Dependendo da gravidade, você pode ter a remissão de vários sintomas, mas não vão desaparecer completamente. E aquilo é uma coisa que você tem que ficar de olho sempre, porque faz parte da sua personalidade. Então, eu não concordo com essa história de que um outro amor
cure. Eu concordo com a ideia de que se você fizer o tratamento direitinho, continuar com o acompanhamento e tal, você tem grandes chances sim de ter uma vida mais funcional, você tem grandes chances de encontrar um novo amor, mas não que isso necessariamente trará alguma cura e que um outro amor será uma cura. Até porque, gente, é um padrão de comportamento da pessoa com relação às relações dela. Segundo o DSM, eu vou ler aqui, o transtorno da personalidade borderline é caracterizado pela instabilidade nas relações interpessoais, na autoimagem e nos afetos, com impulsividade acentuada. Então, isso é um padrão de comportamento da pessoa com quem ela esteja, entendeu? Ela tem sempre um medo intenso de ser abandonada. Não era só ali a Heloísa com o personagem do Marcelo Antoni. Seria a Heloísa sem o tratamento com qualquer outra pessoa, porque ela tem esse medo intenso. Eu vejo sempre que o Dr. Kirk Honda faz muita menção com relação às teorias de apego, porque eu acho que ele trabalha com terapia de esquemas, que trabalha com questões de apego. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais no quesito amoroso, esse livro aqui, ó, dá pra leigo ler, tá? E tem até testezinho, assim, pra você saber o tipo de padrão de apego. Que basicamente é que a necessidade que a gente tem de sentir segurança na relação com alguém. Nós estamos sempre buscando ter uma segurança numa relação com alguém. Só que tem muita gente que tem um tipo de apego. Tem um tipo de apego que é seguro, que é aquela pessoa que se relaciona, ela tem aquele medo de perder aquela pessoa, mas não é algo que faz ela perder noites de sono, tá? A pessoa que tem um tipo de apego inseguro, por exemplo, ela tá sempre na expectativa de que o relacionamento dela tá pra acabar, que a pessoa, né, o parceiro ou parceira vai trocá-la por outra pessoa, sempre com medo de ser traído, enfim, sempre com medo de ficar sozinho. Isso faz com que a pessoa tenha mais reações ansiosas com relação a esse tipo de apego. Eu acho muito interessante, fica aqui a dica, eu vou deixar um link do meu Amazon, meu link Amazon aqui para vocês comprarem com o meu código. E é muito legal para você aprender sobre o seu tipo de apego, entendeu? Eu tô lendo e eu tô fazendo uns testezinhos, tal, eu tô achando muito interessante, porque não é que você tá exatamente errado, que tem o certo e tal. É o jeito que você é, né? E às vezes você precisa se conhecer para você conseguir se adaptar ou então encontrar alguém que se encaixa melhor no tipo de padrão que você precisa, sabe? Eu acho que é muito curioso. Mas voltando aqui para a questão do borderline, o Dr. Kirk Honda menciona muito que tem essas questões de apego, né? A pessoa fica muito ansiosa, ela tá sempre achando que aquele relacionamento tá para acabar. Então isso faz com que ela reaja de uma forma muito mais intensa do que outras pessoas mais seguras iriam reagir. E pelo que a Heloísa demonstra ali ela realmente se encaixa em muitas das características da personalidade borderline. Esforços desesperados para evitar o abandono, ela se joga no chão, ela agarra, ela chega a ser violenta com ele, embora a Psi Fernanda Landeiro tenha mencionado que as tendências de violência do borderline normalmente são voltadas para ele mesmo. Tem muita questão de automutilação, a pessoa se coloca em risco por conta da impulsividade, por conta do desespero. Ideação paranoide, né? Quando ela tá lá no extremo, ela pode ter certeza de que o marido a está traindo. O Sérgio saiu do hotel com aquela garota que trabalha com você. Ele não saiu do hotel, como você fala, Elô. Você já tá imaginando coisas. Ele tá dando uma carona por uma moça que tá indo pro mesmo lado que ele. Eles estão tendo um caso e você tá me escondendo. Mesmo ele não estando traindo, né? O Marcelo... O personagem do Marcelo Antoni, ele é um cara que ele tá um pouco perdido nessa história, porque ele não entende. Aliás, poucas pessoas entendem, muito menos lá em 2003, né? Muita gente não entendia, né? Inclusive, o DSM-5, que é esse que eu tô tomando como base aqui pra falar sobre o borderline, saiu lá em, acho que, 2013. Então, 10 anos depois da novela ter saído e tal. Mas ainda assim, olha, as características dela acabam batendo tintim por tintim. Lembrando também que eu peguei essas informações de um artigo que foi orientado por um psiquiatra também, que ele diz claramente que ela é borderline. Eu vou deixar o link aqui novamente. Então, nada disso eu tô tirando da minha cabeça, eu tô pegando o que os profissionais já disseram e tô compilando aqui pra compartilhar com vocês aqui no canal. Até porque eu também tô estudando o negócio, então, pra mim, gente, tipos de filmes, novelas, animes, etc., são excelentes meios para eu entrar em contato com tipos de pessoas. E a Heloísa é uma excelente personagem. A atuação da Julia Gunn, para mim, é excelente. E aqui na novela, você consegue ver exatamente, tintim por tintim, o desenvolvimento do processo. Não é um processo de adoecimento, né? Porque você não tem uma origem exata
Lembrando aqui novamente que transtornos mentais tem causa multifatorial, tá? Você não tem um trauma que desencadeia, você não tem uma coisa que desencadeia, é multifatorial. E aí você vai vendo o que acontece quando ela chega no ápice da manifestação dessas características de quem tem o transtorno da personalidade borderline. Eu já vi uma psicóloga no Mad Circle, se eu não me engano, também vou deixar o link aqui comentando sobre essa questão dos borderline, transtornos da personalidade. Aliás, boa parte dos transtornos, hoje você tem uma concepção mais moderna, eles não são simplesmente põe na caixinha, tira da caixinha. Eles existem porque existe um padrão de funcionamento em todos nós. A questão é que chega uma hora que esse padrão de funcionamento, ele extrapola as expectativas sociais, culturais ali daquela região e passam a gerar sofrimento para a pessoa ou sofrimento para as pessoas que estão ao redor dessa pessoa. Você pode ter traços desses transtornos. Você tem a máxima, né? Ou seja, uma pessoa que preenche praticamente todos os itens da listinha lá do DSM. Essa pessoa tem um transtorno grave. Mas você tem também uma pessoa que preenche alguns pontos dessa listinha, né? Ela tem algumas das características, mas ela não chega a ser grave. Mas ainda assim pode ser que esteja causando prejuízo e sofrimento para ela, né? E aí você tem gente que não mostra nenhuma dessas características aí do transtorno. Você fala que a pessoa não tem transtorno. Para você ser diagnosticado com transtorno da personalidade borderline, você tem que preencher no mínimo 5 itens das características lá do DSM. No mínimo. Mas já pensou se você preenche 4? E aí, né? E aí, voltando aqui no negócio que eu tava falando da médica lá no Mad Circle, ela tava falando que tem gente que não percebe que é borderline, até que chega um momento da vida que é muito desgastante, é muito estressante, e aí todas essas características começam a aflorar mais, porque a pessoa começa a ficar num estado mais ansioso. Então tem muita gente que descobre mais velho, assim, que é borderline. Você provavelmente tem um período ali na vida dela em que as coisas começaram a aflorar mais, ela passou por um período de estresse, muita coisa acontecendo, e aí ela começou a expressar mais esse monte de características que em tese a gente fala que são disfuncionais. Por fim, ela se compromete com o tratamento lá e aconselhamento das mulheres que amam demais. Ela passa por uma clínica psiquiátrica. Eu não sabia que eu ia conseguir tirar tanta coisa de uma novela, pra ser bem honesta, porque quando eu penso em mulheres apaixonadas, penso na Edviges se apaixonando, eu penso na Helena, nos casos das Helena, tudo. Acho que a Heloísa realmente mostrou muito bem isso que eu tenho ouvido dos profissionais da saúde. Eu não vou também ficar listando aqui todos os itens que tem no DSM, porque vocês podem encontrar essa informação na internet, mas não é esse o meu foco aqui. Meu foco é realmente discutir questão de personagem, né? E também não ficar julgando tanto. Esse tipo de transtorno, ele é mais prevalente em mulheres, tá? Então, assim, de um lado você tem o estereótipo da mulher ou ex-mulher maluca, no caso da Heloísa, que é, na verdade, uma pessoa que tá sofrendo e que ela não sabe regular as emoções, né? O borderline tem muita dificuldade de regular emoções. Tanto é que na comportamental dialética, que é um dos tratamentos que você tem para os borderline, você tem o componente da terapia individual, treino de competências em grupo e aconselhamento, né? E você tem também o trabalho de regulação de emoções e afetividade nas relações interpessoais, estratégias de aceitação com base em atenção plena e tolerância ao estresse, porque a pessoa fica muito reativa, a pessoa tem uma séria dificuldade de regular emoções. Fazer um tratamento dentro de um transtorno da personalidade não vai mudar 180 o que a pessoa é, tá? Preciso deixar isso bem claro, né, o que os profissionais falam, mas vai trabalhar aquele aspecto que faz com que a pessoa sofra muito. Então é uma mudança, assim, é uma modificação para a pessoa, para ela aprender a lidar ali com aquilo que ela é. Não é que ela vai virar mestre budista da noite pro dia, desapegada de tudo. Eu queria saber a opinião de vocês, eu queria saber se vocês gostariam de mais vídeos como esse, e a gente continua esse papo aqui embaixo nos comentários, tá? Fico por aqui, beijos, tchau!